nesse momento do Papo Sério, eu vou entrevistar hoje a autora dos livros Um Novo Estilo de Vida, Faça, Aconteça e Realize, Conquiste uma Vida Mais Saudável, a psicóloga Marilene Simão Ked. Marilene, seja bem-vinda. Que bom que você aceitou nosso convite. Eu que já te conheço pelo seu trabalho, pelos seus escritos, pelos seus livros. Realmente alguém especial. Fico feliz. Entre os muitos assuntos, que a gente poderia trabalhar, hoje a nossa preocupação é com aqueles filhos que a gente diz assim, nossa, parece que a estrutura psicológica dele está com algum problema. Tem mães nos acompanhando nesse momento. Em muitas partes desse nosso país, diria assim, em 94% do território nacional, que abrange a Rede Vida em canal aberto, e algumas mães dizendo, nossa, será que meu filho tem algum problema, não tem algum problema? Como é que a gente pode ajudar essa mãe que está com esse grilo na cabeça, com essa interrogação na cabeça? Quando que a gente percebe que um filho tem problema, como diz assim, numa linguagem bem simples? Dalcides, eu vou dizer para a mãe e para o pai o seguinte. Mãe, observe as tendências do seu filho. É de criança que nós temos que estar atentos, porque é a principal fase de formação do indivíduo, onde se forma o comportamento, se molda o comportamento, os pensamentos, a forma de amar, de ser amado, é tudo na infância. A partir da infância se leva todo esse aprendizado para a adolescência. Então, se a mãe observou na fase infantil que ele tem algumas tendências negativas, inadequadas, corrija a tempo, porque isso pode evoluir na adolescência para um desvio de conduta, para uma depressão de nível maior e que vai exigir um tratamento mais avançado. Então, observe o comportamento do seu filho na infância, esteja atento às regras, aos limites que você tem dado para ele, os valores, porque é tudo isso, Dalcides, que ele vai levar ao longo da existência dele. Aprende-se a amar na infância e ama-se ao longo da vida conforme esse aprendizado. Perfeito. A Lara está querendo fazer pergunta, mas calma, Lara, é no final, só no final. Calma, segura um pouquinho aí sua pergunta. Uma coisa também que eu acho que quem está em casa precisa assim, saber. Quando a gente fala em desvio de personalidade, desvio de conduta, concretamente, o que é? É um filho, por exemplo, que é dissimulado, que ele mente? É um filho que ele briga demais com todo mundo. O que significa esse desvio de comportamento? Desvio de comportamento é a má conduta. Ele briga com os coleguinhas desde a fase infantil. Isso segue para a adolescência. Ele não consegue ter um comportamento adequado com os colegas dentro de casa, também ele não consegue. No caso da personalidade, ele pode ter uma personalidade em que ele mente muito, ele não é um coleguinha confiável. Então, nós temos aí, até os 18 anos, você não define como um transtorno de conduta ou um transtorno de personalidade. São traços, tendências de comportamento inadequados, certo, desregrados, inclusive na adolescência, e personalidade. A Lara já está aqui para fazer a pergunta e depois da pergunta da Lara, então eu faço mais uma. Vamos lá, Lara. Então, na verdade, eu quero saber sobre aquelas crianças que não aceitam um não. Porque a gente vê bastante criança fazendo birra e acaba que não aceita esse não. O que isso pode evoluir na adolescência, por exemplo, até numa vida adulta, quando a criança não aceita? Querida, hoje é o grande mal, moderno aí. As mães não estão conseguindo impor limites, dizer o não e sustentar esse não para o bom desenvolvimento da criança. O não, quando não bem introjetado, ele vai causar desvios, excesso de liberdade, a criança achando que ela pode tudo, o adolescente que acha na fantasia dele que pode tudo e acaba incomodando todo mundo, inclusive com comportamentos tristes que a gente vê por aí. O não é importante, o excesso de sim é um perigo.
Tem mãe, por exemplo, né, Lara, que a gente conhece, que escreve pra gente, dizendo assim, eu não sei o que fazer com meu filho, porque ele está tendo alguns comportamentos que agora a gente está identificando como... No e-mail de hoje, inclusive, a gente vai tratar sobre isso. Exato. É uma mãe que está com um problema porque a filha está namorando um rapaz e depois disso ela abandonou a faculdade, se endividou toda. Exato. Enfim, ela não está conseguindo agora controlar essa filha. Por isso que, se a gente puder agora, assim, dar dicas bem concretas, né? O que a gente pode dizer? Que eu e Lara já estamos aqui, assim, na expectativa também, porque diariamente a gente recebe alguém que está com algum problema, que está buscando alguma solução, algum caminho. São muitas pessoas. Mãe, não desista nunca de educar, de organizar o seu filho psicologicamente, emocionalmente. Não negligencie aspectos que formam um bom cidadão, que não vai haver falhas lá na frente. Então, é não negligenciar na infância, principalmente, e depois na adolescência, em todos os aspectos. Concretamente, por exemplo, uma mãe que agora está assim, aflita, preocupada em relação a algum comportamento do seu filho, ela pode entrar num site, ela pode ter mais conhecimento. Às vezes tem pessoas que nos acompanham, que gostam de procurar na internet. Tem um site seu, um e-mail, telefone, contato? Sim, entre em contato comigo através do meu e-mail, mari.psico@terra.com.br. Entre em contato, passe suas perguntas, eu vou responder com o maior carinho. Perfeito. E ao longo do programa, a nossa produção vai colocar mari.psico@terra.com.br. Dalcides, se alguma mãe está percebendo que o seu filho está com uma depressão muito forte, a ponto inclusive de tentar alguma coisa contra ele, pode ligar também para o CVV, Centro de Valorização da Vida. São pessoas bem preparadas que podem ajudar. Eu quero te agradecer mesmo. Obrigada. Obrigado Muito obrigada. mais uma vez e sempre que a gente precisar, a gente vai entrar em contato. Muito obrigada, estou à disposição. Eu que agradeço.